acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, 29 de abril. E já temos, não é, Carol, alguém no ar aqui com a gente? Temos mais um giro aqui com os nossos repórteres. Quem vai entrar para falar com a gente agora é a nossa querida Melissa Araújo. Tudo bem, Melissa? Bom dia, meninas! Bom dia, Mel! Eu tô ouvindo vocês com um pouco de eco. Se eu demorar um pouco de responder para vocês, é porque acho que a gente tá com um probleminha aqui na conexão entre a gente. Na verdade, faz parte. Com a internet, a gente tem o famoso... Conhece o delay? Tudo bem, a gente resolve. O delay é o nosso amigo agora. A gente só segura um pouquinho entre uma resposta e outra pra gente se falar. Vamos lá, Mel. Ok. Meninas, é o seguinte, a informação que eu trago para vocês hoje é que o professor Eurico Arruda, é um virologista da USP e ele é simplesmente a maior autoridade brasileira, uma das maiores autoridades brasileiras no estudo do coronavírus. Isso porque o professor Eurico já estudava o coronavírus antes dele se tornar pandemia. Né? Então, ele vem fazendo esse estudo para identificar, e obviamente que isso foi intensificado a partir do momento que virou pandemia, certo? Nesse estudo que o professor Eurico tem feito, ele identificou que quem tem anticorpos não é o mesmo que está imune ao vírus. Muito se falou que as pessoas que pegaram o coronavírus estariam livres de uma reinfecção ou não transmitiriam o vírus. E, de acordo com o professor, isso não é verdade. A pessoa, sim, pode transmitir o vírus e, sim, pode ter uma reinfecção, porque o vírus continua no organismo. Só para que a gente entenda aí o que significa essa questão dos anticorpos, assim, a pessoa teve contato com o vírus e o organismo reagiu a esse vírus. Então, ele está produzindo anticorpos. Então, quer dizer, são vírus ativos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o professor disse que ele acredita, de acordo com tudo que ele já vem pesquisando há muitos anos, que a vacina para o coronavírus sairá do vírus inativo. Então, o vírus vai se tornar inativo, vai ser feita a vacina e aí essa vacina sim vai produzir os anticorpos necessários para que a gente não tenha mais o coronavírus ou que tenha numa forma mais branda, porque hoje a gente tem de uma maneira muito agressiva, né? A grande questão sobre isso é porque alguns países e algumas empresas estão querendo fazer uma testagem em massa a esse respeito. E isso pode significar... e aí o professor alerta que isso não tem base científica, e não é só que não tem base científica, é que pode acontecer do vírus se tornar ativo entre nós novamente. Então, ele pede muita cautela com relação a isso, para que a gente não acabe incentivando aí as pessoas a voltarem ao trabalho antes do tempo, né? Voltarem ao trabalho ou fazer aglomeração antes do momento. Mas tem uma boa notícia aí com relação a, por exemplo, vacina. A Pfizer anunciou ontem, o laboratório Pfizer anunciou ontem, eu vou ler aqui para vocês, que é bem, bem bacaninha. A Pfizer comunicou nessa terça-feira que espera que sua vacina experimental contra o novo coronavírus entre em fase de testes clínicos amplos até outubro e que permita que o seu uso emergencial e até uma aprovação acelerada antes do fim do ano. Isso, claro, se os resultados forem positivos. Os testes podem ser iniciados já na próxima semana nos Estados Unidos, se as agências reguladoras aprovarem. A vacina, em desenvolvimento pelo laboratório, já é testada na Alemanha. E se os planos da empresa se confirmarem, os resultados serão divulgados até maio. Então, vamos esperar aí, porque realmente, meninas... O coronavírus, a gente sabe o tamanho da agressividade desse vírus. Para a gente
pensar que, assim, em menos de 3 meses a gente já tem 3 milhões de pessoas infectadas no mundo. É muita gente, né? Muita gente. Se a gente for olhar para o nosso país, a gente demorou 40 dias entre o primeiro caso no Brasil e as primeiras 1.000 mortes, a gente demorou 40 dias. Para ter 2.000 mortes, a gente demorou um intervalo de 7 dias apenas. Para ter 3.000 mortes, mais 5 dias. Para ter 4.000 mortes, mais 3 dias. E para chegar a 5.000 mortes, que aconteceu ontem, infelizmente, mais 3 dias. Ou seja, o nosso índice de contágio está alto e, infelizmente, o índice de mortes também está alto. E as coisas Eu vi que vocês falaram com a Amandinha aí na outra entrada e falaram sobre a questão da máscara, do uso da máscara. Eu queria trazer aqui para vocês um depoimento que eu acho que pode dar um panorama aí do que está acontecendo. Ontem eu precisei ir ao dentista, eu moro na zona sul de São Paulo, na região de Interlagos. Chegando perto, que é ali na cidade Dutra, pouco antes do autódromo, eu percebi, e é um centro comercial aqui na região, tem uma movimentação bem grande de empresas, de lojas e tal. Eu percebi muita gente na rua, principalmente nas filas de banco, muitas lojas fechadas também, a gente tem que ser justo, e um uso de mais ou menos 85% a 90% de máscaras, né? Por outro lado, vindo para, digamos assim, para mais distante, né, para a região do Grajaú, eu percebi uma queda significativa nessa adesão ao uso de máscaras, em torno de 50% a 55%. E isso se reflete nos casos. Aqui na região do Grajaú, a gente tem hoje confirmados cerca de 41 mortes. 41 mortes, só que suspeitas tem um tanto a mais, que se a gente confirmar todas essas suspeitas, o número vai para 90 mortos. É muita gente. É muita gente, Melissa, e a gente estava... É importante esse seu relato em loco, né? A gente fala que repórter não para nunca, né? Repórter vai no dentista, mas já tá com 180 graus ali para saber o que acontece, e você trazendo aí um número alarmante aí na região, 41 mortes, né? Mas ainda sem saber dos casos. E você estava falando, Mel, agora há pouco, que vai crescendo o número de vítimas, vai crescendo o número de casos dia após dia. E a gente lembra que não necessariamente na mesma ordem a ciência consegue solucionar essa questão da vacina, como você bem trouxe, por mais que já tenham inúmeras farmacêuticas testando, de testar até valer, é um longo caminho. Você já trouxe até essa informação para a gente, a Mel muito bem informada sempre, que isso demora um tempo. Então, só para relembrar aqui os nossos ouvintes, qual é o tempo, mais ou menos, de teste até efetivamente poder lá aplicar em todo mundo? Normalmente, 1 ano e meio. Normalmente. Porém, isso é uma coisa que o próprio laboratório faz, ele está pedindo que isso que tenha sensibilidade aí dos órgãos reguladores pelo mundo inteiro, para que a gente abrevie esse tempo aí para alguns meses, porque eles vão começar a fazer esse teste aí clínico a partir de outubro. Aliás, eles querem concluir a testagem até outubro, para que entre na segunda fase, que é os órgãos competentes analisarem aí tudo que foi testado, todas as respostas da vacina e efetivamente liberar a vacina, né? Então, é extremamente importante aí que todos atuem com rapidez para que a gente consiga chegar ao menor impacto possível, né? Então, assim, eu vou trazer uma informação que eu já dei aqui anteriormente. Desde 1960, o coronavírus, ele circula entre nós. Só que ele já circula, e a gente provavelmente já pegou ele em algum momento. Só que por uma gripe ou por uma condição diferente. Esse é um vírus mais agressivo.
E é o que eles querem, mudar essa composição, aí, essa condição do vírus, para que a gente consiga lidar com ele e ter ele no nosso dia a dia sem que mate ninguém, né? É isso mesmo. Essa Melissa Araújo, nossa repórter, sempre muito bem informada. Mel, brigadão. A gente volta com você ao longo da semana, tá bom? Valeu. Obrigada, Mel. Obrigada, meninas. Um bom dia para vocês. E a gente segue aqui, né? Daqui a pouquinho, colado aqui com a nossa informação. Daqui a pouco, lá no Palácio dos Bandeirantes, começa a coletiva do governo do estado de São Paulo, com todo o seu comitê de combate ao coronavírus. Todo dia a gente abre atualizações diárias, dizendo qual é a situação de momento. Daqui a pouco a gente já vai ter imagens de lá. Daqui a pouco também o governador João Dória falando. Mas isso que a Mel falou agora pra gente é muito importante, né? Então, assim, tem um delay a vacina, né? De quando começa a testagem, passa por todo o aprimoramento, passa pelos órgãos oficiais, até a gente chegar lá no postinho de saúde ou nas clínicas e tomar, no mínimo, 1 ano e meio. Então, por isso, aquela nossa famosa hashtag Fique em Casa é muito importante, porque a gente só vai conseguir entender o tamanho disso tudo a partir do momento que a gente tenha essa vacina, e o que vai demorar aí 1 ano e meio, são 18 meses, é muito tempo na frente. É muito tempo, Julie. E a gente está reforçando essa hashtag Fique em Casa, está reforçando a utilização de máscaras, e eu acho legal destacar que durante a nossa programação a gente tem ensinado a fazer máscaras caseiras, maneiras de você se proteger. Às vezes a gente não consegue comprar, não temos mais acesso àquelas máscaras descartáveis, né? Uhum. Infelizmente, também para uso dos profissionais da saúde, a gente não tem acesso tanto a essas máscaras, mas a gente pode fazer em casa, com um pano, com um elástico, assim, uma máscara caseira que, bem ajustada, utilizada da maneira correta, cumpre o papel de nos proteger, né? É isso mesmo, né? Todo mundo aqui na Rede Alesp usando. O Juninho tá passando agora aqui. Nosso diretor também tá usando a máscara. A Fernanda, nossa produtora, tá com a máscara dela, toda estilosa, personalizada. Tem umas máscaras bonitas, né? É bem legal. Mas assim, a Carol falou que a gente tá ensinando. Temos um VTzinho ensinando. Então, olhem lá no YouTube da Rede Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem um VTzinho feito prontamente pelo James, nosso cara da arte. Manda muito bem. Manda muito bem, faz todas as nossas vinhetas aqui. Então, ele fez lá. Então, quem quiser aprender, é só ir lá. E agora temos já a coletiva do governador João Dória, começando lá no Palácio dos Bandeirantes. Então, vamos direto a governador João Dória. Rodrigo Garcia, do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique German, do secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi, e do coordenador do Comitê de Saúde do Centro de Contingência do Covid-19, Dr. Davi Uip. Agradecer a presença dos demais secretários do município e do Estado que estão aqui nos acompanhando. Agradecer aos jornalistas que aqui estão, aos cinegrafistas, aos fotógrafos, aos que estão em casa nos acompanhando ao vivo pela TV Cultura, pela Band News, pela Record News, pela Rede Brasil, a TV Alesp e a Rádio e TV Jovem Pan, aos que também nos acompanham pela Globo News, pela TV Globo, pela TV Record, pelo SBT, Rede TV, TV Bandeirantes, TV Band News, Rádio Bandeirantes e Rádio Band News e demais veículos de comunicação do interior, do litoral e da região metropolitana de São Paulo. A todos, muito obrigado. E a você que está em casa nos acompanhando neste momento, nesta quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Quero começar transmitindo meus sentimentos aos familiares de 5.017 brasileiros que perderam as suas vidas até ontem pelo coronavírus em todo o Brasil. E minha solidariedade também, em especial, aos familiares aqui de São Paulo, de pessoas que perderam suas vidas. 2.049 pessoas até ontem perderam as suas vidas em São Paulo pelo coronavírus. Quero também transmitir minha solidariedade a todos que têm
parentes e amigos enfermos e em tratamento neste momento. E quero também me dirigir ao presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, que hoje pela manhã, numa entrevista coletiva junto ao Palácio do Planalto, citou a mim e ao prefeito Bruno Covas nominalmente. E antes de me referir a essa citação, eu quero dizer ao presidente da República, o mesmo presidente que ontem, indagado por jornalistas sobre as mortes e o crescimento das mortes no Brasil, respondeu: quer que faça o quê? Eu posso enumerar, presidente Jair Bolsonaro, algumas atitudes que o senhor deveria ter tomado como presidente da República e não adotou. Esta é a resposta do fazer o quê? É fazer aquilo que o senhor não fez. Começando por respeitar os brasileiros que o elegeram presidente da República e os que não o elegeram também. Respeitando pais, mães, avós, parentes e amigos que perderam as suas vidas no Brasil até ontem pelo coronavírus. O coronavírus que o senhor classificou como uma gripezinha, que o senhor classificou como um resfriadozinho. O coronavírus que o senhor minimizou, dizendo que não era importante e que não era grave, presidente Jair Bolsonaro. Que o senhor respeite o luto de mais de 5.000 famílias que perderam os seus entes queridos e que hoje estão sepultados. E em praticamente todos, nenhum parente pôde acompanhar o sepultamento. Respeite os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde, presidente, que ao contrário do senhor, que vai treinar tiro em tiro, estes profissionais da saúde do Brasil estão trabalhando para salvar vidas, para atender as pessoas, proteger seres humanos. Pare, presidente, com esta política da perversidade. Pare de atrapalhar quem está lutando para salvar vidas. Pare de fazer política em meio a um país que chora mortes e infectados. O senhor disse que o Brasil estava vivendo uma gripezinha, um resfriadozinho. Teve a coragem de reafirmar isso várias vezes. E agora, presidente, diante de mais de 5.000 mortos, o senhor continua afirmando que o país está vivendo uma pandemia de uma gripezinha, de um resfriadozinho? Eu convido o senhor, presidente Jair Bolsonaro, venha a São Paulo, saia dessa sua redoma de Brasília e venha visitar comigo o Hospital das Clínicas, o Hospital do Boimirim, aqui na capital de São Paulo, ao lado do prefeito Bruno Covas, os hospitais de campanha, e venha ver a gripezinha e o resfriadozinho, venha ver as pessoas agonizando nos leitos, e a preocupação dos profissionais de saúde de São Paulo e de toda a parte do Brasil com aquelas pessoas que podem ir a óbito. E se não quiser visitar São Paulo, presidente, por medo ou por qualquer outra razão, vá a Manaus. Vá ver o colapso da saúde em Manaus. Vá ajudar o governador do estado do Amazonas e o prefeito da cidade de Manaus. No mínimo, sendo solidário e estando presente para ver a realidade do seu país, não a sua realidade do estande de tiros, onde o senhor foi ontem celebrar, enquanto nós choramos mortes de brasileiros, presidente Jair Bolsonaro. Saia da sua bolha, presidente Bolsonaro. Saia dessa sua fábula. Saia do seu mundinho de ódio. Não frequente apenas o seu gabinete de ódio. Percorra hospitais.
Seja solidário com a realidade do seu país, com os brasileiros que já perderam as suas vidas e têm os seus familiares chorando mortos, e com outros familiares que choram aqueles que estão enfermos em hospitais públicos e privados em todo o país. E por fim, presidente Bolsonaro, o senhor que gosta de tratar tudo como números e acha que a vida é um número, eu felizmente, como brasileiro, como cidadão, como governador, mas sobretudo como ser humano, eu não acho que vida é número. Nem os meus filhos são tratados por número. Os meus filhos, presidente Jair Bolsonaro, são tratados pelo nome, com carinho, com amor e com afeto. O mesmo carinho que eu dedico na minha função, trabalhando de graça como governador, ao lado do prefeito Bruno Covas, ao lado de dezenas, centenas, milhares de pessoas que em São Paulo e no Brasil estão trabalhando para salvar vidas. A vida, presidente Bolsonaro, não é um número, é sentimento. E eu espero que o senhor ainda possa resgatar o seu sentimento para ter um olhar de compaixão pelo seu país e pelos brasileiros. Nos informes de hoje, no próximo dia 1º de maio, São Paulo inaugura o seu 3º hospital de campanha, totalizando 2.268 novos leitos em 3 hospitais de campanha. O Hospital do Complexo Ibirapuera, que será inaugurado nesta sexta-feira, atende 268 leitos e complementa o trabalho realizado pela Prefeitura de São Paulo e pelo Governo do Estado de São Paulo com os hospitais de campanha do Pacaembu e do AMB. Mais uma vez, lembrando que a totalidade de leitos operando a partir da próxima sexta-feira será de 2.268 leitos em hospitais de campanha. Anunciamos também hoje a compra de 3.000 respiradores para o Sistema de Saúde de São Paulo. Respiradores que estarão aqui entregues esta semana e que foram comprados no exterior, dentro das regras e dos critérios de compra estabelecidos para um momento de emergência como este. Esses 3.000 respiradores foram comprados na China, a um custo total de 550 milhões de reais. E estarão a serviço da população do Estado de São Paulo nos hospitais públicos já a partir deste final de semana. Quero registrar também que a partir do próximo dia 4 de maio, por decreto da Prefeitura de São Paulo, e sobre isso o prefeito Bruno Covas vai se referir na sequência, e por decreto do Governo do Estado de São Paulo, com a mesma validade, com o mesmo contexto, a partir do dia 4 de maio, será obrigatório o uso de máscaras no transporte público, no transporte coletivo, sob a administração do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura, conforme vai se referir Bruno Covas. E eu tenho certeza que essa medida será seguida também por decretos municipais dos demais prefeitos do Estado de São Paulo para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo. Em São Paulo, pelo Governo do Estado, metrô, trens da CPTM, ônibus intermunicipais da EMTU, na região metropolitana, em todos eles, assim como nos ônibus rodoviários interestaduais, serão fiscalizados pela Artesp e todos os usuários deverão estar usando máscaras. A medida é válida também para táxis e aplicativos, sendo que a especificação disso será feita pelas prefeituras municipais, como no caso da capital de São Paulo. Estará publicado amanhã no Diário Oficial e, repito, será obrigatório a partir do dia 4 de maio. Isso vale também para todas as empresas aqui no Estado e as empresas
serão fiscalizadas pelos órgãos estaduais e municipais. Serão advertidas se percebermos e identificarmos o não cumprimento desta determinação. As empresas, a quem cabe esta responsabilidade, sejam elas empresas públicas ou privadas, e depois da advertência serão multadas. Taxa de isolamento de ontem, 28 de abril, no estado de São Paulo, 48%. O mesmo número da capital de São Paulo. Não é um número bom. Sobre isso falará o Dr. Davi Wippe, coordenador do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Mas volto a repetir, não é um número bom. É um número de alerta à população, sobretudo da capital de São Paulo, epicentro do coronavírus no Estado e no país. Mas quero registrar, como sempre temos feito nas últimas coletivas, e cumprimentar as cidades do Estado de São Paulo, que até 27 de abril conseguiram alcançar números superiores, na média, a 53% de isolamento. São Sebastião, com 63%, Ubatuba, 61%, Lorena e Cruzeiro, com 60%, Ribeirão Pires, com 58%, Cajamar, 57%, Itanhaém, Caçapava, Caraguatatuba, Bebedouro e São Vicente, com 56%, Ibiúna, Mairiporã, Pindamonhangaba, com 55%, Itapecerica da Serra, com 54%, o mesmo número de Poá, Votuporanga, Caieiras e Itaquaquecetuba, e Pirassununga, com 53%. A população, prefeitas e prefeitos destes 20 municípios aqui citados, estão de parabéns pela atitude de obedecer à orientação da medicina e da saúde para protegerem as suas vidas e as vidas dos seus familiares. Nós esperamos que outras famílias sigam o mesmo exemplo e que você que está nos assistindo agora, na sua casa ou aonde você estiver, siga também esta orientação, que não é uma orientação oficial, é a orientação da saúde, da medicina, da ciência, para proteger a sua vida e garantir também a vida dos seus familiares e dos seus amigos. São essas as mensagens e os informes do governo de São Paulo nesta data. Passo agora ao prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Boa tarde a todos. O governador mencionou aqui a questão do decreto estadual que obriga a utilização de máscaras no transporte público estadual. A prefeitura segue a mesma linha. Importante a gente lembrar aqui, apenas para dar um dado, para mostrar a gravidade da situação. Na sexta-feira passada, o fato de atingirmos 1.000 mortes na cidade de São Paulo fez com que editássemos o decreto de luto oficial de 3 dias na cidade. Os 3 dias foram sábado, domingo e segunda. Na segunda-feira, a gente já tinha atingido 1.337 mortes na cidade de São Paulo. Um crescimento de 30% em apenas 3 dias, chegada aos 1.000 mortes até a segunda-feira passada. Então, é claro que com o agravamento da crise, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, tem passado novas medidas para que a Prefeitura possa efetivar, e uma delas é exatamente agora tornar obrigatório o uso de máscara no transporte público municipal. O decreto da Prefeitura também sai no Diário Oficial de amanhã e torna essa questão obrigatória a partir do dia 4 de maio, da mesma forma que faz o governo do Estado de São Paulo. A gente reconhece que muitas vezes as pessoas podem reclamar do incômodo de se utilizar uma máscara, mas é um incômodo pequeno em relação ao benefício que ela traz do ponto de vista sanitário, de dificultar a propagação do vírus aqui na cidade de São Paulo e no Estado. É uma questão humanitária, já adotada como prática comum em muitos países asiáticos.
Agora, inúmeros países europeus também estão adotando essa prática, e a qual a gente precisa começar a se utilizar para, inclusive, enfrentar essa pandemia do coronavírus aqui na cidade de São Paulo, epicentro no país. A partir de hoje, os 9 CATs começaram a funcionar aqui na cidade de São Paulo, com um atendimento marcado pelo 156, para ajudar a população a ter acesso aos benefícios que o governo federal anunciou, mas que muita gente, em especial parcela mais carente da população, tem dificuldade com o aplicativo disponibilizado pelo governo federal. Então, para ajudar essas pessoas, elas podem ligar no 156, ter o atendimento marcado e elas serão recebidas nesses 9 CATs que ficam preferencialmente em regiões periféricas da cidade de São Paulo, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste e também no Butantã, Zona Oeste de São Paulo. Essa é uma forma pela qual a Prefeitura encontrou para poder ajudar essa população. Tamanha foi a demanda que nós começamos a perceber de pessoas que muitas vezes vão se dirigindo à Caixa Econômica Federal, simplesmente para poder resolver e tirar dúvidas. Então, nós estamos entrando com esse serviço auxiliar para poder ajudar a população a se inscrever e percebemos, inclusive, já no dia de hoje, que muitas pessoas que já estavam inscritas e que tiveram benefício negado não conseguiam respostas às perguntas de por que tiveram benefício negado. Então, a Prefeitura está colocando parte do seu atendimento para poder ajudar e auxiliar essas pessoas. A ação que nós fizemos na segunda-feira de interrupção de uma via, de um bloqueio aqui na cidade de São Paulo, na Radial, foi uma ação exitosa, com o pessoal da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, levando informação, com a GCM para poder também ajudar e orientar a CT nesta ação. Ontem nós ampliamos para 2 bloqueios, os 2 na Zona Sul de São Paulo, e hoje ampliamos para 3 bloqueios educativos, um na Zona Leste, na própria Radial Leste, um na Zona Norte, na Avenida Inajar de Souza, e um na Zona Sul, na Avenida CUPC. No dia de amanhã, vamos fazer em 4 pontos aqui na cidade de São Paulo, ampliando não apenas a conscientização, mas a capacidade de organização da CT, caso a gente tenha que fazer isso de forma definitiva, para poder restringir ainda mais a circulação de pessoas e ampliar esse índice preocupante que o governador mencionou aqui, de 48% de pessoas permanecendo dentro de casa. Não dá para a gente ficar quieto, a gente sabe a nossa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com o que acontece na cidade de São Paulo, o governador tem responsabilidade com o que acontece no governo do Estado, a gente não abre mão da nossa responsabilidade, e é por isso que cada vez que a Secretaria de Saúde, que a Vigilância Sanitária aponta que ações como essa devem ser implementadas, a gente sabe que está advogando ao lado da vida, ao lado das pessoas, tendo como mente que cada vida importa e cada investimento que tiver que ser feito para poder diminuir o número de mortes aqui na cidade de São Paulo, no Estado, nós não vamos hesitar em fazer. Eram isso, as informações para o dia de hoje. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Vou passar agora a palavra para uma intervenção do vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, sobre a compra de 3.000 respiradores para o atendimento nos hospitais públicos aqui do Estado de São Paulo. Na sequência, teremos uma breve manifestação também do secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, a intervenção da Saúde e, na sequência, as perguntas. Rodrigo. Bom dia, governador. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. No fundo, nós anunciamos hoje a aquisição de 3.000 respiradores que serão distribuídos nos leitos de UTI do Estado de São Paulo, uma compra que começou a ser realizada ainda no mês de março e que se concretiza essa semana com a chegada dos primeiros 500 respiradores. Nós fizemos uma ampla pesquisa na ocasião da compra
já dentro dos cenários estabelecidos pela saúde, da necessidade de um aumento de leitos de UTI. Fizemos esse aumento com os respiradores que tínhamos disponíveis e somaram-se mais de 1.800 leitos na rede estadual, mas percebemos que esses leitos seriam insuficientes para atender a demanda que está crescente. Portanto, já no mês de março, a equipe da saúde identificou a necessidade dessa aquisição. É natural que a aquisição hoje de insumos e principalmente respiradores para a área de combate ao coronavírus, ela está extremamente difícil pela alta demanda do mundo em relação a isso. Isso é com respiradores, é com EPIs, é com todos os insumos e testes relacionados ao coronavírus, e com respiradores não foi diferente. Nós conseguimos identificar um fornecedor na China que entregava os respiradores no tempo necessário, e acho que aí a palavra tempo, governador, ela é fundamental. De nada adianta nós termos respiradores para venda que sejam entregues para São Paulo em julho, agosto e setembro, provavelmente meses onde a epidemia já recua. Então o tempo significa salvar vidas, e foi essa a lógica que a Secretaria da Saúde utilizou na aquisição desses respiradores. Lembrando que no mês de março, o governo federal, ele fez uma requisição de toda a produção nacional de respiradores, o que impediu estados e municípios e rede privada de adquirir respiradores no mercado privado. E já matérias jornalísticas dão conta de que esse esforço do governo federal chegou apenas à aquisição de 270 respiradores desde o início da epidemia, o que naturalmente é muito pouco. Então, dado esse impedimento no mês de março, já feito pela requisição do Ministério da Saúde, o Estado abriu as suas compras com o mercado internacional. 8 fornecedores apresentaram as suas propostas, e aquela que era adequada pelo momento da epidemia e pelos equipamentos aprovados da saúde foi a que foi escolhida pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Esses respiradores, portanto, começam a ser entregues esta semana, os primeiros 500 de um total de 3.000, são 2 modelos diferentes. Eles já serão destinados imediatamente para a ampliação das UTIs dos hospitais das clínicas e, na sequência, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, nos hospitais mais demandados aqui da capital, e também a ampliação da retaguarda no interior do estado. Então, foi uma compra realizada no mês de março, que se concretiza agora com o início da entrega de 500 respiradores, e toda semana até o final de maio a entrega sendo concluída, e respiradores que já vão imediatamente ser instalados, ampliando o leito de UTI em São Paulo e evitando o colapso do sistema de saúde aqui do estado, governador. Obrigado, Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo. Conforme prometido, passo a palavra agora para o Alexandre Baldi, secretário de Transportes Metropolitanos, que pode expor de maneira breve como o metrô, CPTM e os ônibus intermunicipais estarão operando com todos os passageiros portando máscaras a partir do dia 4 de maio. Alexandre Baldi. Boa tarde, governador. Boa tarde, prefeito Bruno Covas. Boa tarde a todos. Essa medida da obrigatoriedade da utilização de máscaras dos cidadãos que utilizam o transporte público, o transporte coletivo, foi adotada em vários países, como mencionado aqui pelo governador e pelo prefeito, seja na Ásia, seja na Europa. E ela vem sendo observada como uma medida assertiva, como uma recomendação da própria OMS para que seja efetivada, e, é claro, com uma redução de demanda de 75% dos meios de transporte coletivo, sejam os gerenciados pelo Estado, e como uma média também daqueles da mediana das prefeituras na região metropolitana, é essencial que ela venha a ser implementada. Então, metrô, CPTM e MTU, e no caso a SPTran com a Prefeitura da cidade de São Paulo, estarão agora com a decretação da obrigatoriedade da utilização de máscaras pelos cidadãos, não permitindo o acesso do cidadão, da cidadã, dos trabalhadores que estão em atividade essenciais, que essa é a razão, desde que foi decretada o isolamento social, para que só saia de casa aquele que está em atividade essencial, para que ele acesse o sistema do transporte público. Porque nós, senhoras e senhores, temos pedido, solicitado para que as pessoas evitem o diálogo, evite a conversa dentro dos ônibus, dentro dos trens, para que não haja emissão de gotículas.
para que não haja disseminação do coronavírus. E agora com a obrigatoriedade do uso de máscaras, que podem ser as caseiras, que podem ser as de pano, são aquelas que as pessoas podem ter acesso e estaremos contribuindo para que possam, ali nas imediações das estações, sejam comercializadas, como já tem ocorrido, para que elas não possam contribuir sem a máscara com a disseminação do vírus. Portanto, é uma medida muito assertiva, uma medida de proteção à saúde e à vida daqueles que precisam do transporte público, do transporte coletivo, para se locomoverem todos os dias. Obrigado, secretário Alexandre Baldi. Lembrando que aplicativos e táxis, todos os motoristas de aplicativo de táxis no estado de São Paulo deverão obrigatoriamente, a partir do dia 4 de maio, estarem trabalhando com máscaras. E todos os usuários também destes serviços, táxis e aplicativos, também deverão usar máscaras. O motorista estará apto a negar a corrida ou o serviço de transporte ao passageiro que não estiver portando máscara. E a critério de aplicativo ou de cooperativas de táxi, fornecer gratuitamente, se for o caso, a máscara ao passageiro. Mas portar passageiro sem máscara em aplicativo ou táxi a partir do dia 4 de maio é infração. Assim como motoristas, todos eles deverão estar portando, deverão estar usando máscaras. Vamos agora à saúde com o Dr. Zé Henrique German, com a atualização dos números. Na sequência, a intervenção do Dr. Davi Wipp e as perguntas. Obrigado, governador. Muito boa tarde. Os dados relacionados aos números de hoje sairão às 15 horas. Como vocês devem se lembrar, ontem nós tínhamos 24 mil casos em São Paulo, com 2.049 óbitos. Devemos crescer um pouco, numa taxa aí de aproximadamente 25 mil casos para hoje e 2.200 óbitos. O número de internações de hoje em UTI são 1.786 pacientes, em enfermaria 1.917 pacientes. As nossas ocupações, ou nossa ocupação de leitos em UTI e enfermaria para o estado de São Paulo como um todo é 68% em UTI, 47% em enfermaria. Para a Grande São Paulo, temos 85% de ocupação em UTI e 75% de ocupação em enfermaria. Gostaria de ressaltar o Fique em Casa. Nós precisamos elevar este 48%, que é a taxa de isolamento, para dentro da faixa de perto de 60%. Senão, esses números irão crescer numa velocidade maior. Então, nós não podemos deixar de enfatizar o Fique em Casa. Além disso, como já colocou aqui o senhor governador, o senhor prefeito, o uso de máscaras, que é extremamente importante. A sua máscara me protege e a minha máscara protege a você. Então, por favor, temos que enfatizar sempre o Fique em Casa e o uso de máscaras. Muito obrigado, senhor governador. Obrigado, doutor Zé Henrique German, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Passo agora a palavra ao doutor Davi Wipp, que coordena o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Doutor Davi Wipp. Muito boa tarde, governador, prefeito, a todos. Primeiro, agradecer. Eu acho extremamente importante os novos 3.000 respiradores. Seguramente farão a diferença no atendimento à população do Estado de São Paulo. Esse é um número importantíssimo e, como falou o vice-governador, no tempo adequado. Nós precisamos desses respiradores. Toda a projeção que o Centro de Contingência fez, no primeiro momento, mais 1.800 leitos de UTI. Na verdade, eram 1.400, o governo entregou 1.800. E, na sequência, agora, a clara necessidade de novos respiradores que têm o objetivo de aplacar o que acontece no sistema já pressionado de saúde. Basta verem os números. Hoje nós temos a interiorização do vírus, já uma pressão em leitos de UTI no interior do estado de São Paulo, a região do Grande ABC já muito pressionada, o litoral também muito pressionado. Então, o primeiro é agradecimento por essa compra que seguramente
vai nos ajudar muito no atendimento de todos os paulistas. O segundo comentário é a respeito das máscaras. As máscaras, é curiosíssimo, porque o conceito de máscara não mudou, mas a necessidade aumentou. Então, nós entendemos hoje o uso de máscaras como algo extremamente importante. A máscara tem a sua durabilidade que não mudou, de poucas horas, 4, 5 horas. Ela tem a umidade, mas, nesse momento, a necessidade epidêmica faz com que esta recomendação seja também muito adequada. E, por último, governador, prefeito, eu quero fazer uma definição do que é mortalidade e o que é letalidade. É muito difícil você comparar números de letalidades, porque no denominador você tem o número de testados. No caso do Brasil, o número de testados são os pacientes internados em hospitais, então pacientes graves. E no numerador, o número de mortes. Então nós vamos trabalhar sempre com um número grande que não deve ser comparado entre si, entre populações, entre países. Mortalidade, neste caso, é o número de mortes por 100 mil habitantes. Do ponto de vista epidemiológico, esse é um dado muito mais fidedigno. Então, quando se compara, eu já vi publicações em jornais, inclusive, comparando letalidade de estados, de países, e eu vejo como medida epidemiológica não adequada. Era isso, governador, queria fazer essa definição, porque eu acho importante em comparações. Obrigado, doutor Davi Wippe. Lembrando que amanhã a coletiva de imprensa será exclusivamente com a área de saúde, como temos feito desde o início desta semana. Terças e quintas, a coletiva é apenas com o Comitê de Saúde, os profissionais de saúde, e com isso também o nosso respeito à ciência e à saúde aqui no estado de São Paulo. E nesta sexta-feira, a priori, não teremos coletiva de imprensa dia 1º de maio. Voltaremos na segunda-feira, dia 4. Vamos agora às perguntas. São 13 horas e 4 minutos. O primeiro veículo de comunicação é a TV Record e é a jornalista Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, o senhor disse que as pessoas serão advertidas caso não usem máscara. O que exatamente será essa advertência? Uma advertência verbal? Pode ser uma multa? Em relação aos respiradores, eu também gostaria de entender. O vice-governador disse que 8 fornecedores foram avaliados. Nenhum deles, então, apresentou um valor menor com o mesmo tempo de entrega. Seria isso? Obrigada. Obrigado, Daniela. São 2 perguntas. Responderei a primeira. A advertência será verbal. Ela não será escrita, ela será verbal. Eu tenho certeza que todas as pessoas atenderão. Nem será necessário advertir. Eu acho difícil alguém não portar máscara, até porque pode usar uma máscara caseira, feita em casa, para a sua proteção e a proteção da sua vida. Eu não vejo por que alguém gostaria de não usar máscara e se expor para a sua própria saúde e, além disso, expor outras pessoas. Mas, se assim ocorrer, ela será advertida verbalmente. As empresas, não, elas terão advertência escrita e, se não obedecerem a este compromisso, elas serão multadas, sejam empresas privadas ou empresas públicas. Em relação aos respiradores, passo a palavra ao secretário de Governo, vice-governador Rodrigo Garcia, para a resposta. Olha, os únicos respiradores que tinham um preço abaixo do valor adquirido pelo Estado não foram aprovados pela Secretaria da Saúde e não seriam entregues no tempo necessário. Então, dos 8 que apresentaram a proposta para a Secretaria da Saúde, nós compramos os mais baratos e aqueles que tinham o tempo de entrega adequado à Secretaria da Saúde, começando agora na última semana de abril, indo até a primeira semana de junho. Obrigado, Rodrigo Garcia. Daniela, muito obrigado pelas perguntas. Vamos agora ao jornalista do SBT, Fábio Diamante. Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigado. Boa tarde, governador. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Minha pergunta para o senhor governador e também para o prefeito, a gente tem visto o panorama se agravando, né, diariamente, as pessoas não respeitando o isolamento social, os hospitais ficando lotados e o governo entendendo que está acesa a luz amarela. Eu queria saber o que falta mais para que acenda uma luz vermelha, para que o governo do Estado ou a prefeitura mesmo tomem medidas mais drásticas para que as pessoas
respeitem a quarentena a tempo, nessa reta final, né, do decreto, e de fato possa se falar em retorno das atividades. Obrigado. Obrigado, Fábio Diamante. Eu vou dividir a resposta, evidentemente, com o prefeito Bruno Covas. Se a saúde desejar, poderá intervir também. A nossa referência é sempre a referência da área da saúde, ou seja, é o Comitê de Saúde, composto por 16 integrantes, eles é que nos assessoram e nos dizem, no cruzamento de dados, o que podemos e o que não devemos fazer. Numa taxa de isolamento de 48%, eu não preciso sequer perguntar ao doutor Davi Wippe, ao doutor German ou qualquer dos outros 14 integrantes deste comitê, não há a menor condição de flexibilização de isolamento com 48% de taxa de isolamento e, evidentemente, com os riscos de colapso no atendimento público nos hospitais na capital de São Paulo e na região metropolitana. Portanto, a sua pergunta serve também para orientar e pedir às pessoas que vivem aqui na capital de São Paulo e na região metropolitana, se vocês querem sair do isolamento, se vocês querem ter uma nova fase do isolamento, colaborem, contribuam para isso e contribuam, sobretudo, com a proteção da sua saúde e da sua vida. Fiquem em casa e peçam aos seus amigos e familiares para fazerem o mesmo. E eu volto a fazer o apelo aqui às mulheres, às mães, às avós. As mulheres têm sido mais solidárias ao isolamento e têm sido propagadoras dessa medida positiva, saudável e de proteção à vida, para que nos ajudem a melhorar esse índice de isolamento. Mas nada, Fábio, nada será feito no estado de São Paulo, mesmo em programas de flexibilização regionais, pontuais e locais, fora da capital e da grande São Paulo, sem a prévia e expressa autorização da área de saúde. Nós aqui obedecemos e respeitamos a saúde e a ciência. Bruno Covas. Queria só aproveitar, lembrar que só na cidade de São Paulo, o esforço da prefeitura é de criação de 3.567 leitos. Desses 3.567 leitos, 1.337 de UTI, dos quais 563 já foram entregues, e 2.230 de enfermaria, dos quais 1.187 já foram entregues. Quando a pessoa, inclusive, tinha sintomas leves, ela nem era atendida pela rede pública. Hoje a gente já consegue atender as pessoas que estão com sintomas leves. Se as pessoas relaxarem no isolamento, todo mundo vai ficar doente ao mesmo tempo e nós, mesmo com esse esforço, não vamos conseguir atender a população. E aí a possibilidade de salvar vidas, ela cai drasticamente. Está aqui o pessoal da área da saúde que pode confirmar. Você tratar uma pessoa com coronavírus aumenta exponencialmente a possibilidade dela ter sobrevida e passar pela doença, e se a gente deixar de tratar, certamente vão explodir os números de óbitos aqui em São Paulo. Então, a gente mais uma vez pede a compreensão das pessoas. A gente sabe que esse não é fácil, não é simples, a gente reconhece o esforço da população, né? Ainda assim, com um número baixo, 48%, nós estamos falando de 6 milhões de pessoas que estão aderindo, estão entendendo, estão ficando dentro de casa, mas é preciso aumentar esse número, convencer mais pessoas a ficarem dentro de casa, para que a gente não tenha, aqui em São Paulo, repetido as imagens que a gente tem visto mundo afora e já inclusive no Brasil, como é o caso de Manaus e outras cidades. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Obrigado, Fábio Diamante, do SBT. Antes de passar à próxima pergunta, volto a enfatizar a importância desse índice subir acima de 50%. É um esforço, como disse o Bruno, é chato, é difícil, todos nós reconhecemos isso, mas é necessário para salvar vidas. Vai passar, minha gente, vai passar. Se nós ajudarmos, vai passar mais rapidamente, com menos vítimas e com menos dor. Vamos agora à terceira pergunta, também presencial, da Roberta Scherer, da TV Bandeirantes e da TV Band News. Roberta, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Oi, boa tarde, governador. 48% de adesão é muito pouco para flexibilização, mas há alguma medida de endurecimento da quarentena prevista? Roberta, vou tomar a liberdade de dividir
também com o Bruno Covas a sua pergunta. É o que nós estamos fazendo. A obrigatoriedade de máscaras, do uso de máscaras no transporte coletivo, assim como no transporte em aplicativos e táxis, já é uma medida adicional a tantas medidas que foram adotadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura do Estado de São Paulo. E continuaremos a adotar tantas quantas forem as medidas necessárias e recomendadas pela área da saúde para proteger vidas e sensibilizar as pessoas para seguirem esta mesma linha que metade da população do Estado de São Paulo vem adotando, ou seja, estão protegidas, estão em casa, estão com vida e continuarão com vida exatamente porque estão sendo protegidas com o isolamento. Se a área de saúde recomendar novas medidas, nós não teremos a menor hesitação em adotar. Bruno Covas. Queria aqui reforçar o que disse o governador. Inicialmente, nós falávamos para as pessoas usarem máscaras. Isso partiu depois para um decreto, tanto do município quanto do Estado, recomendando que as pessoas utilizassem máscara. E agora a gente já começa com a obrigatoriedade do uso de máscara, só aqui na cidade de São Paulo. A gente já tem previsão no contrato com as empresas concessionárias de ônibus. A multa é de R$ 3.300 por dia para cada ônibus que tiver pelo menos uma pessoa sem máscara. Então, a empresa concessionária vai ser multada em R$ 3.300 por dia, por ônibus, com cada pessoa, se tiver pelo menos uma pessoa sem uso de máscara aqui na cidade de São Paulo. Os bloqueios que a gente tem feito ainda são bloqueios educativos, mas, se for o caso, vamos também chegar a bloqueios efetivos para restringir a circulação e a mobilidade na cidade de São Paulo. Então, a equipe da Secretaria de Saúde tem cada vez mais mostrado preocupação com esses números baixos que a gente tem tido de restrição de circulação, e essas medidas vão sendo estudadas e implementadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado de São Paulo. Vamos ouvir o doutor Davi Wippe. Só para que todos entendam claramente, o uso da máscara não flexibiliza a necessidade de ficar em casa. Isto é uma medida adicional. E eu entendo como o governador e o prefeito mostra claramente a nossa preocupação com a baixa adesão de 48% nos últimos dias, 52% no sábado, que foi o nosso pior sábado. Então, eu entendo que isto são medidas adicionais de restrição. Obrigado, doutor Davi Wippe, coordenador do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Obrigado, Bruno Covas, prefeito da capital. Obrigado, Roberta, pela sua pergunta. Ela que é da TV Bandeirantes e da Band News. Vamos agora à Rádio Jovem Pan e TV Jovem Pan com Beatriz Manfredini. Beatriz, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Duas perguntas, uma para o prefeito Bruno Covas. A prefeitura tem divulgado alguns dados de que a mortalidade é até 10 vezes maior na periferia aqui de São Paulo e só no Capão Redondo, por exemplo, na última semana foram 113% de aumento de casos de coronavírus. Queria saber se tem alguma ação de reforço diante desses dados nas periferias. E para o governador João Dória, ontem o doutor Davi Wippe comentou que provavelmente em pouco tempo vocês vão anunciar uma ampliação da testagem. Queria saber se já tem alguma previsão para isso acontecer. Obrigada. Vou pedir também para o secretário Edson Aparecido reforçar a resposta, mas essas ações, por exemplo, que eu já mencionei, de bloqueios educativos, elas têm sido feitas especialmente na periferia, para que a gente possa reforçar a conscientização da população para poder ficar dentro de casa. Só a Prefeitura de São Paulo está distribuindo 100 mil cestas básicas para poder atender a população mais vulnerável na cidade de São Paulo. E quando a gente fala em ampliação de leitos da rede pública, nós estamos falando das pessoas que são SUS dependentes, né, que são as pessoas que não têm um convênio médico, não são atendidas pelos 150 hospitais particulares que nós temos na cidade de São Paulo. Como eu disse, quando estava leve ainda a doença, elas não eram atendidas, porque não tinha leito para atender, mas agora a gente já consegue, com os leitos dos hospitais de campanha, atender mesmo as pessoas com sintomas leves. Então, essa ação ela é basicamente voltada para a população de periferia, que depende exclusivamente do SUS e das ações do poder público para poder ter chance de enfrentar essa pandemia também. Então, eu pedi ao secretário Edson Aparecido que possa complementar a resposta.
Bom, a atuação no município de São Paulo ela é conjunta da rede hospitalar nossa, que tinha 19 hospitais, agora nós temos 21 hospitais, com toda a rede de atenção básica. A rede de atenção básica na cidade são 1.000 equipamentos de saúde, 84 mil profissionais que desde o dia 11 de janeiro tiveram todo um processo de treinamento, de capacitação e de readequação do sistema. Porque como nós reduzimos, por exemplo, cirurgias eletivas, determinados tipos de acompanhamento, fez com que a gente nos possibilitou, inclusive transferir profissionais para a rede hospitalar. Então, é uma atuação conjunta. Aliás, não fosse essa atuação da rede de atenção básica na cidade, nós já teríamos uma pressão na rede hospitalar muito maior e teria acontecido há muito mais tempo. Então, é uma atuação conjunta. Segundo, no caso específico do Grajaú e da Capela do Socorro, lá nós temos, por determinação do prefeito Bruno Covas, iniciamos agora o processo de aluguel de leitos hospitalares. Nós estamos alugando os leitos, 70 leitos da Unisa, da universidade que tem ali no Grajaú, e vamos abrir daqui 25 dias o Hospital Bom Caminho das Irmãs Hospitaleiras. Serão 120 leitos de UTI instalados no Capão Redondo. Obrigado, Bruno Covas. Obrigado, secretário de Saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido. Sobre testagem, Beatriz, nós, na próxima segunda-feira, iniciaremos uma nova fase de testagem, mas esse será o grande tema de amanhã, da coletiva de amanhã da saúde. Mas isso não impede que o doutor Zé Henrique Guerra, que aqui está, possa complementar a resposta à sua pergunta. Mas amanhã, com a presença do doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, esse será o grande tema da coletiva, testagem. Doutor Guerra? Pois não, obrigado, governador. O Centro de Contingência estabeleceu uma estratégia para a questão das testagens em toda a Grande São Paulo e o Estado de São Paulo. Existem dois tipos de teste, como vocês sabem. Aquele do PCR, que identifica o vírus com o paciente, ou seja, é ele que estabelece o diagnóstico. E existe o teste sorológico, que é aquele que determina o quanto o paciente reagiu a esta patologia e se apresenta algum tipo de defesa permanente ou não, que ainda não se sabe. São dois testes diferentes que se aplicam em momentos diferentes. Um no início e o outro mais depois de uns 15 dias do início dos sintomas. Toda essa estratégia estará ampliada. A questão da testagem em todo o Estado estará ampliado dentro de uma estratégia. Isto será motivo de apresentação amanhã e de detalhamento e início dos trabalhos segunda-feira. Obrigado, doutor Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Obrigado, Beatriz Manfredini, da Rádio Jovem Pan. Vamos agora a uma nova pergunta. Ela é também presencial, da Rede TV, da jornalista Carolina Riguengo. Carolina, obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, e a todos. Eu queria saber, uma vez que vocês estão ampliando tantos leitos aqui na capital, mas também já mencionaram a possível necessidade de utilizar leitos dos hospitais privados e também do interior, como é que estão essas negociações? Obrigada. Obrigado, Carolina. Eu vou passar a resposta ao doutor Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, se o Bruno Covas desejar intervir na sequência. Doutor Guerra? Pois não, obrigado. Nós temos que seguir uma lógica estabelecida em lei. Primeiro, tem que estar esgotados todos os hospitais próprios. Depois, nós temos que atuar junto aos hospitais filantrópicos. E depois, uma vez também esgotado, junto aos hospitais privados, assim chamados lucrativos. Então, esta é a sequência obrigatória por lei que nós temos que seguir. Quanto à questão do interior, a gente tem nós temos um contingente de santas casas, por exemplo, que são hospitais filantrópicos, e hospitais municipais, além dos hospitais regionais do Estado. Então, em primeiro lugar, dentro desta lógica, para o interior também será desta maneira. Estaremos atuando nos hospitais regionais do Estado de São Paulo,
santas casas e hospitais filantrópicos, municipais e, posteriormente, havendo necessidade também da iniciativa privada. Obrigado, doutor Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Vamos agora à complementação da resposta. Carolina, pelo prefeito Bruno Covas. Aqui na cidade nós começamos com um decreto que obriga os hospitais privados a informarem à prefeitura qual é a sua taxa de ocupação de leitos de UTI, para que a gente pudesse ter um número para saber se isso é viável ou não. Depois nós passamos por um chamamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, que estabeleceu um preço público para pagar a utilização desses leitos pela rede pública. Depois, nós já começamos a assinar convênios com alguns hospitais da rede privada para poder utilizar os leitos deles. Já fizemos, como mencionou aqui com o secretário Edson Aparecido, com a Unisa, mas também já fizemos com a Cruz Vermelha. Então, são 2 hospitais privados que nós já temos leitos que estão na regulação já da rede pública do município. E, se for o caso, a gente pode chegar a requisitar esses leitos daqueles que não queiram negociar com a Prefeitura de São Paulo. Então, a gente já está atento a essa questão e já tomamos 3 medidas, podendo chegar até, eventualmente, a requisitar a utilização desses leitos. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Carolina Riguengo, da Rede TV, obrigado pela sua pergunta. Nós vamos agora à última pergunta de hoje, mas antes eu queria pedir desculpas ao jornalista Xandu Alves, do jornal O Vale, lá de São José dos Campos. Xandu, hoje nós estamos com o tempo um pouco mais limitado, peço perdão, mas vi que até uma das suas perguntas foi já respondida na minha intervenção inicial. E amanhã, obviamente, nós tentaremos privilegiar a sua pergunta online, mas pedindo desculpas por não fazê-la hoje, nesta tarde. Vamos agora à última pergunta, que é do jornalista William Cury, da TV Globo e Globo News. Will, boa tarde mais uma vez, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Tudo bem. Ontem foi informado que nós passamos de 2.000 mortes aqui no estado de São Paulo, na coletiva da saúde. Lembro que foi no dia 19 que nós ultrapassamos 1.000 mortes, 32 dias depois da primeira morte. E aí, os outros 1.000 chegaram em apenas 8 dias depois do dia 19. Queria saber se agora a gente entra de fato na fase mais crítica do coronavírus aqui em São Paulo, porque a curva está mais sensível aos olhos de todos, né? Subindo. E temos uma ocupação de leitos que ontem era de 81% na região metropolitana, hoje já está em 85%. Então, quero saber se essa agora é a fase mais crítica da doença aqui no país, se dá para saber, tendo em vista a crescente ocupação de leitos de UTI, que são os leitos mais importantes no tratamento do coronavírus, quando que a Grande São Paulo estará saturada em relação aos leitos de UTI? E ainda na mesma pergunta, porque nós perguntamos há acho que umas 2, 3 semanas sobre o compartilhamento de informações dos hospitais privados com a rede pública. Esse dado é da rede pública de São Paulo, na rede privada, qual que é a situação? Há informações do Estado em relação à rede privada, se a situação é mais confortável e se, saturando a rede pública, pode-se usar os leitos privados para evitar o caos? Obrigado. William Cury, da TV Globo, Globo News. Vamos responder por partes. Eu faço uma breve introdução da resposta e depois, obviamente, passo a saúde ao Dr. Davi Wippe e ao Dr. Zé Henrique Guerra. A primeira parte da sua pergunta, eu inicio a resposta, mas passo para a saúde. A resposta é sim. Estamos iniciando a fase mais dura e mais difícil do coronavírus e da infecção e, lamentavelmente, também do número de mortos. Não é apenas em São Paulo, é no Brasil. Aliás, esse alerta foi feito pela saúde várias e várias vezes aqui, o que demonstra, mais uma vez, que nós não estamos, nesta pandemia, enfrentando nem uma gripezinha, nem um resfriadozinho. Estamos enfrentando um vírus que mata e um vírus que, infelizmente, neste momento, não tem nem medicamento e nem vacina. Tem apenas uma solução para salvar vidas, é ficar em casa e obedecer o isolamento social. Passo agora ao Dr. Davi Wippe, com comentários, se desejar, do Dr. Zé Henrique Guerra.
Um fato importante é que os cenários que vêm sendo desenvolvidos, tanto para o Centro de Contingência, como a Secretaria de Estado, e também a Patrícia Hélia e o vice-governador, eles estão absolutamente mantidos. Aquilo que nós estávamos prevendo que pudesse acontecer, está se confirmando. Tanto do ponto de vista de novos infectados, como também, infelizmente, de novas mortes. Então, são cenários que foram desenhados em cima de modelos matemáticos, curvas epidemiológicas, e o que eu quero dizer com isso? Que o Estado não foi surpreendido. Infelizmente, esta é uma doença de imensa gravidade. Governador, eu quero fazer um depoimento pessoal, porque eu acho importante. Agora, como médico, de linha de frente, cuidando de doentes, é fundamental que esses doentes tenham acesso e que sejam tratados da melhor qualidade, como são na rede pública e privada. Protocolos de atendimento, amanhã o professor Carlos Carvalho vai mostrar o protocolo de atendimento de doente grave em todo o estado de São Paulo, para a rede pública e para a rede privada. Do ponto de vista de pandemia, o que aconteceu? Em termos de hospitais privados, eles foram os primeiros a ser pressionados. Então, foram os brasileiros que estavam viajando e voltaram. No segundo momento, como nós esperávamos, a pandemia entrando em toda a população, inclusive na população mais vulnerável do estado de São Paulo e do Brasil. Então, esse cenário foi desenhado desde fevereiro. E, por conta disso, o Estado vem se preparando com medidas adequadas. Outro fato e último que eu quero comentar, mas eu acho que é relevante, graças a essas medidas tomadas pelo Estado e pelos municípios, nós conseguimos o achatamento da curva. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Estamos postergando o pico, que pode ser uma montanha ou o pico do Everest. Isso não está decidido. Depende muito da adesão da população. Então, uma assistência médica adequada e qualificada, eu incluo assistência médica em todos os níveis, de enfermagem, fisioterapia, hospitais estruturados, UTI bem montadas, daí o meu agradecimento dos 3.000 novos respiradores e equipes treinadas. Isto é fundamental do ponto de vista de atendimento de doença grave. Obrigado, doutor Davi. Doutor German. Seguinte, nós fazemos, dentro daquilo que o doutor Davi Wippe, a respeito do tratamento e de observação dos cenários, onde nós estamos indo exatamente como tinha sido previsto, vamos dizer assim, e aliás foi projetado aqui, isso nos deu a oportunidade de planejamento, e esse planejamento foi como colocou o senhor vice-governador, de que tinham 1.500 leitos novos, depois 1.800 leitos novos, né? Chegamos a 1.800 leitos novos, que é o que está com esses leitos que estamos trabalhando. Já existiam 3.000, mas eles estavam parcialmente ocupados por outras patologias. Então, hoje, quando nós atingimos aqui 85% de ocupação dentro das UTIs da Grande São Paulo, na hora que chegam uma vez que chegam esses respiradores, que é um fator crítico no estabelecimento do kit de tratamento para o doente, que é um leito de UTI, então a gente dá uma certa frouxidão na própria porcentagem de ocupação. Então ela deve abaixar de acordo com o número de novos leitos, ou seja, que a gente coloca em serviço. Então, uma vez ocorrido isso, que também, como disse o vice-governador, desde março que nós estamos trabalhando, né, nesta aquisição, então nós vamos trabalhando nesse balanço a respeito de ocupação e recursos. Ainda assim, temos o interior, que nós podemos transferir doentes para o interior, que tem uma taxa de ocupação menor. E aí, dentro daquela especificação que eu coloquei, nós trabalhamos com leitos próprios da Secretaria, são 100 hospitais, trabalhamos depois com hospitais filantrópicos, privados filantrópicos, e depois com privados lucrativos. Então, nós temos obrigação de seguir esta sequência. Seguindo esta sequência, a gente, esgotando cada um, irá, então, aumentando a capacidade de atendimento.
Não temos grandes preocupações se a taxa de isolamento se mantiver dentro de 50% a 60%, como estava acontecendo semanas atrás, ou uma semana atrás. Hoje nós temos esse sinal de alerta, nós temos esse sinal amarelo. Por quê? Por causa de tudo isso que eu expliquei. Então nós precisamos, de fato, elevar a taxa de isolamento. Obrigado. Obrigado, doutor Zé Henrique Guerra, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde. Já no encerramento dessa coletiva, tem que pedir desculpas 2 vezes. Uma, a jornalista Natasha Mazaro, da CBN. Natasha está online. Também havia uma solicitação de pergunta dela. Vou pedir ao nosso pessoal de imprensa, se a jornalista Natasha Mazaro, da CBN, desejar fazer uma pergunta amanhã, assim como o jornalista Xandu Alves do Vale, que possam ser privilegiados logo no início, para compensar o fato de não terem podido fazer as suas perguntas hoje, mas sempre com as nossas desculpas. E desculpas também à TV Gazeta, que eu não mencionei aqui a transmissão ao vivo, e ela está transmitindo ao vivo, ao lado da TV Cultura, Band News, Rede Brasil, TV Alesp e Jovem Pan, e também agradeço a TV Globo, Globo News, TV Record, Record News, SBT, a Rede TV, TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes e Rádio Band News, pelos flashes enviados aqui do Palácio dos Bandeirantes nesta tarde. E eu quero finalizar com uma mensagem ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente, ao invés de treinar tiros em horário de expediente de trabalho, treine com paixão. Pegue o seu avião, se não quiser vir a São Paulo, vá a Manaus. Vá a Manaus e visite um hospital público de Manaus. Fale com pais, parentes e amigos das pessoas que estão ali em tratamento. E depois, visite um dos cemitérios de Manaus, onde já foram enterrados mais de 150 pessoas nas últimas semanas. E dialogue também com o prefeito de Manaus e o governador do estado do Amazonas. Certamente, o senhor será melhor reconhecido pelo seu povo, pelo povo brasileiro, ao invés de treinar tiros, treinar com paixão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Acabamos de ouvir a coletiva do governador João Dória, direto do Palácio dos Bandeirantes, só destacando alguns pontos importantes dessa coletiva com a presença do João Dória, né, Carol? Ele anunciou a compra de 3 mil novos respiradores, direto da China, no valor de 550 milhões de reais. Já serão, a partir desse final de semana, distribuídos em todos os hospitais públicos do estado de São Paulo. Além disso, ampliação de novos leitos, porque também a partir dessa sexta-feira o complexo do Ibirapuera, com o hospital de campanha, será aberto, né, oficialmente, com 268 leitos no total, juntando o hospital de campanha do AMB, Pacaembu e Ibirapuera, 2.268 novos leitos para ceder a quem precisa e que esteja com a Covid-19. E uma união entre Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo também anunciou a partir do dia 4 de maio o uso obrigatório, a gente falava tanto das máscaras hoje, né, Carol? O uso obrigatório das máscaras no transporte público municipal, intermunicipal, nos trens e também no metrô. E o governador João Dória disse que para os taxistas e motoristas de aplicativo podem negar o passageiro que não estiver com as máscaras. Então, da importância, né, Carol? Exatamente. Isso que já é uma medida que foi tomada pelo município de Guarulhos, agora passa a valer para todo o estado de São Paulo. E a gente volta já depois do intervalo com mais do Jornal da Rede Alesp. Você acompanha Jornal da